Vamos então à entrevista com o técnico Itamar Sully. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Que sacada aquela antes de entrar em campo no primeiro tempo, né? E o senhor fez a substituição do Vitão pelo Wanderson, e o Wanderson realmente fez o gol dele, né? Boa noite a todos. No futebol, primeiro a gente tem que tomar decisões, né? Nós temos que tomar decisões e as decisões eu sei que elas também têm as consequências. A minha decisão de fazer uma mudança, ela foi positiva, foi benéfica para o grupo, para a equipe, isso que importa, isso que é importante. E isso com bastante transparência dentro do elenco, dentro do grupo, né? E eu agradeço a Deus por ter dado certo, né? Aquilo que a gente planejou e aquilo que a gente conversou com os atletas. E são situações que difícil de ocorrer, mas às vezes ocorrem, né, pelo aquilo que a gente às vezes pensa, mesmo aquilo que a gente treina, e mesmo uma mudança, ela veio também de encontro àquilo que a gente habitualmente, você que está lá no estádio lá, sabe, no CT, que a gente treina as variações de posicionamento, dando oportunidade a todos, para que a hora que forem chamados, todos estejam preparados para fazer o seu melhor pelo Asa. A mudança aconteceu após você observar a escalação do time do CRB, ou qual foi aquele motivo que deu tão certo? Não, primeiro eu tenho que enaltecer o trabalho do outro lado, né? O treinador do Barroca, a qual eu admiro muito e tenho um carinho, um respeito muito grande por ele e por toda a equipe do CRB, que é uma equipe de muita qualidade técnica e muita capacidade, né? Agora, eu achei que com o Vitão a gente ia perder a função de um jogador de mais ofensividade. Então nós íamos ficar às vezes com refém de um volante a mais de marcação, mas com pouca objetividade pela formatação que estava a equipe do CRB. Então nós optamos em deixar o Aleph com o Samuel, né, e o próprio Mota por dentro, e aí colocamos mais um atacante na frente para a gente ter essa saída também, desculpa, com qualidade, mas também nós temos os jogadores de frente para poder finalizarmos mais. Essa foi a nossa intenção na hora dessa troca. Então, eu queria que você falasse um pouco do Aleph, porque taticamente e tecnicamente ele fez mais uma partida de excelência hoje. E para o torcedor ele não aparece muito, mas ele é importante do ponto de vista técnico e tático. Fala da importância deste jogador no meio-campo do Asa. Olha, eu vejo que todo um trabalho, né, dele, né, quando foi a sua pergunta do Aleph, mas tem todo um contexto de todo um grupo que trabalha muito para poder cada um fazer o seu melhor. Ele é um atleta de muita capacidade técnica, de entendimento do jogo, de leitura do jogo, da hora de acelerar, da hora de marcar. Então ele tem isso, né? Isso é importante em qualquer atleta, essa leitura. Desculpa. Mas também tem todo um processo de uma equipe que ajuda na primeira parte, lá na frente, que ajuda na recomposição, que vem encurtar o espaço para que não tenha uma dobra, né, em cima dos laterais, ou uma dobra entre linhas da equipe do adversário. No primeiro tempo, mesmo assim, a gente teve alguns momentos que a gente não conseguiu encaixar bem essa marcação, principalmente no atleta deles que fazia essa movimentação entre as linhas, mas sem dúvida é um jogador que sabe fazer essa recomposição, sabe também organizar a equipe. E o importante não é a torcida ser um jogador que apareça para o torcedor, né? O importante é o trabalho que ele faz, o resultado é esse, né, que é positivo, e aí sim que o torcedor nosso fica feliz, né, e merece. Professor Itamar, primeiramente, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Essa é a quarta vez que o Asa está enfrentando a equipe do CRB nessa temporada, quando vocês tratam de enfrentar a equipe profissional, já que na Copa Alagoas o CRB está utilizando o seu time sub-20. E esse jogo, diferente dos outros, teve um detalhe a mais. As duas equipes precisavam muito dessa vitória. Qual foi o diferencial para estar se analisando se enfrentar esse CRB hoje, apesar de ser um CRB que já se conhecia, que veria bastante mudado, devido a todos os problemas de lesões, de grande sequência, que é algo que inclusive
Você pontua bastante também, que vem sofrendo a equipe do Asa, mas qual foi o diferencial para estar analisando esse CRB e conseguir fazer que o Asa fosse tão superior dentro de campo dos 90 minutos como aconteceu? Olha, eu sei que vou nem falar do nosso adversário, porque é muito bem organizado e montado lá e o Barroca sabe muito bem aquilo que ele faz, mas passa pelas dificuldades que nós aqui passamos, né? E o grupo do CRB é um grupo muito forte. Então, independente de quem começou a partida e depois colocando os jogadores que vêm jogando mais, né? É uma equipe, é um grupo forte, né? É um grupo, né? Eles não têm um time de 11, sim um grupo. E a mesma coisa nós aqui, a gente passou isso quando essa dificuldade dos jogadores no departamento médico, a dificuldade de aquela viagem no jogo contra o Botafogo, e logo na seguida a gente pegou o jogo aqui numa decisão contra a equipe do CSA, que vinha de descanso de 10 dias, quer dizer, é muito difícil, muito difícil. Então é necessário, às vezes, a gente segurar alguns jogadores, poupar alguns jogadores, porque você tem uma continuidade de uma competição, né? Claro que você vive cada jogo, né? Cada jogo aquele é o jogo único, mas a gente tem que planejar para isso que existe comando técnico, a comissão técnica, o departamento médico, para analisar, né, e fazer as mudanças quando são necessárias. E nós estudamos, né? O CRB sabemos da qualidade que tem, da competência que tem, então nós procuramos analisar bem cada atleta no seu individual e também num conjunto, né, das variações que eles têm, de jogarem com os atacantes às vezes por dentro, os laterais, os alas esticando, tendo bastante profundidade, uma equipe que tem muita qualidade na saída de bola. Então todas essas situações nós procuramos pontuar durante os treinos que a gente teve até o jogo, e mesmo hoje, né, ontem no jogo, no treino, hoje, né, para que a gente pudesse estar uma equipe forte, bem organizada dentro do campo, para jogar contra uma grande equipe como é a equipe do CRB. Itamar, o quanto foi importante a equipe marcar os gols ali praticamente cedo, né, no primeiro tempo, até para que pudesse tirar a pressão, já que a equipe não vinha encaixando bem nos últimos jogos, a torcida pressionava e hoje conseguiu marcar cedo e tirar essa pressão do elenco. Sempre é muito bom você fazer o gol, né? Nós tivemos um grande jogo, né? Nós vimos de uma sequência muito boa, nós fizemos um jogo muito bom contra a equipe do Botafogo lá, uma equipe do Botafogo da Paraíba, é uma equipe de muita qualidade técnica também. Nós fizemos um jogo de muita capacidade técnica também, de qualidade técnica. A gente teve aquele desgaste, veio para o jogo do CSA, e o que fica às vezes na cabeça de vocês, do próprio torcedor, não, porque nós perdemos uma final, mas fizemos um grande jogo lá, passa o jogo do CRB, a gente pega logo na sequência o jogo da Jacuipense, onde a gente foi também muito superior, né, onde a gente podíamos ter vencido. Nós fizemos um jogo sólido, consistente. E hoje a gente vem, né, muda a chave e vem para essa Copa do Nordeste, volta novamente para a Copa do Nordeste, para também fazermos um jogo de qualidade, um jogo sabendo os momentos que é necessário sofrer, que é necessário marcar, que é preciso, claro, lógico, mas também teve a condição de jogar, de propor, de procurar o ataque. E como você bem colocou, é importante você fazer o gol no início, isso gera um pouco mais de tranquilidade para os atletas. Logo em seguida veio o segundo gol, isso também é um fator importante. Mas tudo isso aconteceu pela capacidade de um elenco, de um grupo, né? E pela capacidade que eles tiveram, a entrega também que eles tiveram durante todo o jogo, não só no início pelos gols, mas que mantiveram a concentração durante todo o tempo. Boa noite, professor. Mais uma vez, parabéns pela vitória. Obrigado. Vem se falando muito, né, sobre esse desgaste que o Asa vem sofrendo também por disputar duas competições de altíssimo nível, e o Asa também perdeu jogadores importantes como o Gustavo Ramos, que está lesionado, mas agora nessa última semana a diretoria foi atrás, anunciou reforços, e agora você acha que o Asa está mais encorpado para enfrentar essas duas competições agora com mais contundência e sem oscilar como oscilou nessa última semana? Eu vejo que os reforços que vêm para ajudar aqueles que aqui estão. Esse é o objetivo. E é muito importante ter esses reforços. Alguns vieram, estão para vir outros também, né? A gente precisa, porque você vê hoje mesmo nas trocas, né? Você tem que ter as peças para entrarem bem como entraram hoje, todos que entraram, né? Mesmo improvisando, colocamos o Jefferson na lateral esquerda, já é uma improvisação. Mas ele
né, se aplicou, foi muito bem naquilo que tinha que fazer no jogo, então está de parabéns por isso. E assim foi a entrada do Jajá, que entrou bem, do Vitor Lima, enfim, de todos aqueles que entraram. E a gente precisa, porque você não pode a gente não pode às vezes estar colocando o jogador jogar 90 minutos se a gente sabe que corre o risco de uma lesão, ou que no outro jogo ele vai estar muito abaixo. Então é importante vir esses reforços, como o Vitão, que estreou hoje também, né? Fez um jogo muito sólido, consistente, como entrou muito bem também o zagueiro Fábio, né? Quando foi para 3 zagueiros. Então isso que é importante, a gente tem um grupo para que nas trocas a gente tenha essas peças, né? E a gente possa manter isso que a torcida tem visto aí nos últimos jogos que o Asa tem tido. Para o jogo do próximo final de semana contra o CSE, perspectiva de você já contar com mais algum jogador desses recém-contratados? Olha, talvez um, né? Talvez a gente está vendo aí a situação de um atleta e poder contar com ele, no máximo acho que um jogador, ou quando muito, né? 2, pelo menos à disposição, né? Porque são jogadores que chegam e eles têm que passar por um processo ainda de adaptação da parte física, parte técnica, os exames que fizeram, né? Então todo esse cuidado que a gente está tendo e para colocar o atleta dentro de campo em uma condição boa, porque ele não está saindo de uma equipe que jogou semana passada 14 dias e está vindo para cá, né? Então é uma dificuldade um pouquinho a mais, um tempo um pouquinho a mais para deixar o atleta em condições físicas, que consequentemente também vai melhorar a sua capacidade técnica, né? Para que a gente aí sim possa colocar ou durante a partida ou mesmo iniciando a partida. Professor, em relação ao Richard Franco, pegando um gancho em cima dessa sua resposta, acho até que é sobre ele que o senhor está falando, ou não. Mas o Richard está há 8 meses, né, que não joga uma partida oficial, vinha trabalhando à parte, em casa, enfim, vinha mantendo a forma. Mas é diferente de treinar no dia a dia com a equipe, fazer os trabalhos, as valências, todo o trabalho que é estabelecido. O Richard é um jogador que o senhor trouxe ele, o time trouxe ele, para usar depois, quando ele estiver bem, ou já vai aos poucos tentando colocar ele na equipe, relacionar ele, mesmo ele com esse período todo parado, 8 meses? O Richard, nós temos eu tenho a convicção, nós da comissão técnica, sem dúvida vai ser um atleta que vai nos ajudar muito o Asa, né? Então, também conhecendo o atleta, por ter trabalhado com ele, sabendo da sua capacidade física, né, naquilo que ele tem, é um jogador que nós sabemos que, claro, não vai estar pronto agora, domingo, talvez não esteja pronto na quarta-feira, mas ele em questões aí de 2, 3 semanas vai estar apto aí para já começar, né, a nos ajudar durante a partida, e aí, consequentemente, o trabalho e o jogo, né, vai entrando, vai minutando, e até que ele possa estar apto, né, como todos, né, para jogar ou estar à disposição, mas para poder jogar bem, porque eu sei que ele tem capacidade para isso, para ajudar o grupo que aqui está. Professor, para finalizar esse momento de coletiva, eu queria mais uma vez perguntar sobre o CSE. Né? O CSE que, como a gente pode ver, amigos da imprensa, vem vivendo um momento turbulento, mas ainda assim é um clássico do interior. Eu queria saber como o senhor vê essa dificuldade desse confronto e se você também vai mesclar alguns jogadores ali, buscando também manter esse condicionamento físico padrão nos jogadores lá em cima. Então, vou responder pela segunda pergunta sua. A gente vai fazer algumas mudanças, porque há necessidade, né? Nós jogamos hoje é quinta, amanhã é sexta, antevéspera já de um jogo, já vem sábado, já vem domingo, então nós temos que alguns atletas, né, principalmente aqueles que acusarem o CK alto, que os exames derem alterados, nós vamos ter que segurar, porque não tem como às vezes a gente encontra atletas aqui que, se o CK, o limiar dele vamos dar um exemplo, é 10, ele está com 30, está dando um exemplo, do número. Então você não tem como colocar o atleta, você sabe que você está expondo ele a uma lesão aí. O atleta ficar fora de uma partida é uma coisa. Agora, quando ele fica no DM, você não sabe se vai levar 10, 15 dias, quantos jogos vai ficar fora. Então esse é o cuidado que a gente está tendo de fazer essas trocas que é necessário para estar disputando essas. Estávamos com 3 competições, estamos com 2, e fazer essas trocas, né? E quanto à primeira pergunta sua sobre o CSE, ao momento que está passando, isso aí, para mim, assim, é bem claro, né? Quando o atleta entra dentro de campo, né, isso fica para trás, né? Porque eu já passei isso como jogador, eu já tive num clube que ficou 6 meses sem pagar, quando eu jogava. Lá,
lá para o Sul. 6 meses. Bom, mas aí quando eu chegava lá dentro de campo, não importa quem estava do outro lado, se o outro lado estava em dia ou não. Era o meu nome, era o nome dos meus companheiros, era o nome da nossa família que estava lá dentro de campo. Então não tinha esse negócio de, eu estava 6 meses sem receber, estava. Mas quando entrava dentro de campo, meu amigo, como se fala lá no Sul, o espeto pegava. Né? Então é a mesma coisa que eu vejo aqui, a situação do CSE. Então não, a gente lamenta por esse fato aí que você está comentando, né? Mas eu sei que quem vai entrar lá do outro lado lá são profissionais, com família, que vão fazer o seu melhor, vão se entregar ao máximo, né? Depender de qual é a situação que eles estão. Então a gente tem o máximo respeito pela equipe, pela agremiação, respeito pelos atletas que estão lá, e cabe a nós, como sempre, fazer o nosso trabalho e estarmos bem concentrados, com o pé fundo, né? E sabendo que é um jogo importante, com uma equipe difícil, que nós precisamos estar concentrados o tempo todo para ir em busca dessa vitória. Professor, vamos encerrar com o vídeo. Sim. Tamar, a minha pergunta é sobre os goleiros, essa mudança que você promoveu no gol, né? Claro, o senhor é o treinador e tem o seu elenco, conhece o seu elenco. Eu queria entender o porquê da mudança do Rafael para o Cris. O Cris não vinha comprometendo, mas aí o senhor optou pela mudança. O Rafael é um grande goleiro, já demonstrou nos 2 jogos que fez. Eu queria só que o senhor pudesse falar sobre essa mudança, como ocorreu e o porquê dela. Olha, relatando de goleiros, né, nós temos um treinador de goleiro. Então, tudo que é feito, tudo perguntado para ele, conversado com ele. Por quê? Porque é o treinador de goleiro que está lá todo dia, é o primeiro a chegar, às vezes é o último a sair. Então, nosso treinador de goleiro trabalha muito com os goleiros. Então, ele tem uma visão muito clara do que é necessário. Nós temos um grande goleiro, que é o Cris, como o João, como o que estava aqui também, que saiu, o Gida, né? Então, nós estamos, são grandes profissionais e grandes seres humanos, né? Isso deixar bem ressaltado aqui. Mas quando chega o Rafael, era o momento de colocar, tem aos poucos colocado os jogadores que a gente vem trazendo como reforços, até para eles entender o que é o ASA, o que é o nosso torcedor e o que é necessário, né? Então foi uma conversa juntamente com o nosso treinador de goleiro e a opção de colocá-lo, né? Justamente foi por isso, também pela maturidade que ele tem também, né? E foi muito bem acolhido pelo grupo e colocamos ele num jogo como foi já, né, na estreia, onde ele também foi muito bem e hoje novamente. Então, acho que esse é o caminho, sabendo que do lado isso é importante, sabendo que tem um goleiro ali que é o Cris, que está ali, é uma opção muito boa, né? Sem dúvida, era o que vinha jogando. Então, isso é importante para os próprios goleiros. Ninguém baixa o nível, né? Sempre todo mundo está treinando muito alto para poder manter a sua titularidade, o outro buscando o seu espaço. Isso é salutar não só para os goleiros, mas também nas demais posições. Obrigado.